Amém. Alguns dias eu venho meditando, já compartilhei aqui até 2 palavras nesses domingos que eu fico na escala, acerca desse tema que começou a aquecer meu coração há algum tempo, porque eu percebi que na Bíblia existem alguns textos que especificamente, explicitamente falam para a gente fazer algumas coisas até que o Senhor venha. Domingo passado nós celebramos a ceia, não é? E a ceia é uma dessas declarações claras bíblicas de que nós devemos então, toda vez que comemos o pão e bebemos o cálice, nós anunciamos a morte do Senhor e a sua ressurreição e a salvação em Jesus Cristo até que Ele venha. E a Bíblia tem então alguns textos, eu já compartilhei 2 deles e eu vou no terceiro hoje, falando sobre isso. E esse texto ele é tremendo, porque você percebe pelo contexto, quando você tem olhos para ver e você tem ouvidos para ouvir, você enxerga os segredos, não é, que o Senhor quer falar. Eu quero compartilhar com vocês então sobre a igreja de Filadélfia, lá no livro do Apocalipse, capítulo 3. Eu não vou ensinar sobre a igreja, eu vou pegar alguns pontos que estão nesse contexto de até que Ele venha. Então, Apocalipse capítulo 3, versículo 11, você vai encontrar o que eu encontrei. Jesus diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, até quando nós vamos conservar o que temos para que ninguém tome a nossa coroa? Até que Ele venha. Se Ele vem sem demora, diz o que nós temos que fazer até que Ele venha sem demora, está dentro desse contexto que eu estou compartilhando com vocês. Então, esse texto, ele nos fala acerca de conservar o que temos. E eu estava lendo essa semana, uma irmã me mandou um link, falando de todas as empresas, as grandes empresas, mega empresas dos Estados Unidos, algumas que fecharam, algumas que faliram, muitos comércios, muitas empresas ao redor do planeta estão passando por dificuldade. Então parece que a gente vai chegar nesse lugar e vai falar: Senhor, eu quero conservar o meu patrimônio até que o Senhor venha, eu quero conservar o meu emprego até que o Senhor venha, eu quero conservar as minhas reservas até que o Senhor venha, não é? Ou eu quero conservar minha saúde até que o Senhor venha. Eu não quero pegar o coronavírus, eu quero ter saúde, eu quero que o Senhor me guarde, conserva a minha saúde até que o Senhor venha, ou conserva a minha família, né? Algumas famílias estão se matando, literalmente, nesses dias em que muitos que nunca se encontraram, estão se encontrando e ficando juntos muito tempo. Casais, casamentos, né, relacionamentos dentro de casa. Então, conserva a minha família até que o Senhor venha. Então, o que eu preciso realmente fazer? O que o Senhor está falando que Ele quer que eu conserve até que Ele venha? O que eu tenho que conservar do que eu tenho, do que Ele me deu para cuidar, ou do que Ele me falou para fazer? Quais são os fundamentos, né, acerca disso? E eu posso dizer para você, sem medo de errar, que a palavra do Senhor Jesus, tudo aquilo que Ele falou, é aquilo que a gente tem que conservar conosco até que Ele venha, porque a palavra do Senhor é poder, a palavra do Senhor é o recurso, a palavra do Senhor é proteção para o patrimônio, para a família, para a saúde, mas a palavra do Senhor é proteção para a vida eterna. De repente, muitas vezes nós caímos numa situação assim, para perceber que o que a gente tenta cuidar, a gente não consegue cuidar. E o Evangelho de Jesus, ele não diz respeito a resolver todos os problemas que nós passamos aqui nessa vida, mas o Evangelho de Jesus, ele diz respeito à vida eterna que há no Senhor, porque a nossa vida aqui é muito passageira, a vida aqui passa muito rápido, as pessoas mais idosas já me falaram isso, eu não sei exatamente o que é isso, e então a vida voa. A palavra de Deus diz isso, que tudo passa rapidamente e nós voamos, a nossa vida é como um vapor. Mas quando está tudo normal, nós não percebemos tanto a fragilidade da vida, nós não percebemos tanto que nós não conseguimos garantir nada. Nós achávamos que tínhamos uma vida estável, achávamos que estava tudo controlado, tudo seguro, e de repente o mundo muda. E tudo muda e nós percebemos que nós não temos controle de nada, nós não conseguimos nos proteger de nada, não conseguimos proteger os nossos queridos de nada. Se o Senhor então não guardar a nossa casa, em vão nós vamos fazer a nossa parte. É o Senhor que nos guarda e nos livra. E é a sua palavra em nós que nos faz então guardar o que temos, porque o Senhor, Ele espera que nós venhamos a querer que Ele guarde o que é eterno. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor sempre nos chama a olhar para a eternidade.
Mas enquanto estamos aqui, é claro, existem promessas que Ele vai cuidar de nós, vai cuidar da nossa família, vai cuidar do que temos, vai nos ajudar a prosperar, a trabalhar. Tem muito ensino da Bíblia, mas esse não é o foco central do Evangelho. Nos últimos anos o Evangelho virou de cabeça para baixo e as pessoas estão falando muito mais de ter aqui, ser aqui, fazer aqui, conquistar aqui e falar de algo que é eterno, é algo que tem até crente que é capaz de olhar para o outro e falar, pô, você é crente demais. Você consegue imaginar isso? Um crente virando para um crente e falar, você é crente demais, você é fanático demais, você está exagerando. Eu imagino alguém chegar diante de Deus e Deus falar para ele, olha cara, eu vou tirar galardão teu porque você exagerou demais. Você foi muito crente, você creu demais, você exagerou você abusou da forma de ser crente, você podia ser um crente mais light, você podia ter vivido de uma maneira um pouco mais suave, você não precisava ter feito, você acha que Deus vai falar alguma coisa dessa para alguém naquele dia? Misericórdia. Mas situações assim demonstram então que se a nossa esperança em Jesus se limitar a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se for só isso, meu Deus, mas não, é a partir daqui e para a eternidade. Nesse texto de Apocalipse capítulo 3, versículo 11, quem acompanhou a escatologia lá no Zoom, nas terças-feiras, eu falei muito tempo sobre as igrejas, mas só para colocar você no contexto, esta carta de Filadélfia, ela aponta profeticamente para as duas últimas igrejas, aquele conteúdo de igrejas que estão vivendo nos últimos dias. E Filadélfia é aquela igreja que é livrada, que é guardada, é a igreja fiel, diferentemente de Laodiceia, que dizia, estou rico e abastado, não sabes que é miserável, pobre, cego e nu. E é interessante como parece muito com o evangelho pregado. Eu tenho mudado esse texto para falar, pois dizes, estou rico e abestado. Porque não é esse o evangelho de Jesus, né? Não sabes que és miserável, pobre, cego e nu. O Senhor rejeita aquela igreja, mas aqueles irmãos de Filadélfia, o Senhor estava ali, o que é tremendo. Se você voltar comigo para o versículo 8, você vai ver a declaração de amor do Senhor a respeito desses, porque o Senhor diz o quê? Conheço as tuas obras. E eu acho isso tremendo e ao mesmo tempo assustador, porque o Senhor conhece o que você e eu fazemos, Ele conhece as nossas obras, Ele conhece o resultado do que fazemos, Ele sabe. Esse conhecer é uma palavra muito profunda, muito intimista. O Senhor realmente Ele sabe, Ele conhece, porque eu estou vendo, eu acompanho o que você está fazendo. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Afinal, Jesus é aquele que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre, como Ele disse no versículo 7. Mas Ele diz então que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E aqui nós começamos a entender um pouco mais o que o Senhor espera que a gente guarde, nós que estamos então vivendo nas igrejas dos últimos dias, a igreja de Jesus dos últimos dias. E então Ele diz o quê? Você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Guardar a palavra é exatamente o que nós estamos falando. Guardar a palavra quando tudo está bem é tranquilo. Quando perde o emprego e a reserva começa a acabar, guardar a palavra que o Senhor diz, nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei, parece que é um texto distante. E será um texto distante se não for abraçado pela fé. Quando nós abraçamos pela fé, nós lembramos inclusive que Ele fala, ainda que aquela que amamenta pudesse esquecer do seu filho, eu não esqueci de você, veja, eu escrevi você na palma das minhas mãos. E esse texto é um texto do profeta, mas você traz para Jesus, imagina Jesus com as marcas dos cravos na mão, e Ele olha para a mão dele e fala, vê, eu escrevi você na palma da minha mão, ou seja, o meu sangue foi derramado por você, eu estendi os braços para ser crucificado, se eu dei a minha vida, se eu entreguei tudo o que eu tinha e tudo que eu era antes de retomar de volta, se eu fiz isso, o que é para mim cuidar da provisão na sua casa? Aleluia! Se Deus cuidou de coisas tão grandiosas que nos envolvem, o que será botar um dinheiro na conta? O que será abrir uma porta de trabalho? O que será operar um milagre dentro da sua vida? O Senhor faz qualquer coisa.
Mas ele precisa, entre muitas aspas, da nossa concordância de fé. Ele precisa, entre muitas aspas, que nós guardemos a palavra, porque o compromisso do Senhor Deus é com a palavra dEle. Mais do que conosco, é com a palavra dEle. Entende isso? Deus se move no ambiente de fé. Deus se move num ambiente em que Ele está sendo desejado, invocado e convidado. E eu estou falando não de alguma coisa que eu desconheço, mas de coisas que eu já vivi na minha vida mesmo. Eu sei como isso funciona. Eu não estou falando uma frase religiosa de efeito, eu estou compartilhando também testemunho de vida. Então, quando eu digo para alguém que está passando aperto, confia, porque Deus é poderoso para entrar na tua casa e te livrar. Eu estou dizendo o que eu sei, porque eu conheço a forma de Deus agir. Eu sei os textos da palavra de Deus que foram fortaleza na nossa casa, quando cada dia era um dia e o dia seguinte a gente não tinha a menor ideia do que ia acontecer. Porque o Senhor, Ele espera também que a gente viva um dia de cada vez. Esse é o dia que o Senhor fez, nós vamos nos alegrar nele. O amanhã é do Senhor. Não adianta você se lamentar do que você fez lá atrás, o passado já passou, e quem está no passado pode ter duas formas de você olhar para o passado. Eu vou até melhorar aquela. No passado, sim, o diabo está acusando muitas coisas que Deus fez, não é isso? Mas no passado também está você lembrando dos memoriais daquilo que Deus já fez na sua vida. É por isso que o Senhor, Ele trabalha com memoriais. Marque datas, marque experiências, marque respostas de oração, porque você pode aprender com o passado. A palavra de Deus em Isaías diz o quê? Põe-te marcos que te guiem. Olha como você está andando pelo caminho. Então o Senhor, Ele estabeleceu que o povo deveria colocar memoriais. O problema é que os memoriais viraram objeto de idolatria, viraram objeto de culto. Então o memorial que devia lembrar o que Deus fez, vira um amuleto e uma superstição, o que é totalmente contrário à palavra de Deus. Os memoriais devem ser lembretes do que o Senhor já fez. Então quando a gente olha para trás, a gente pode escolher ouvir o diabo nos acusar do que nós erramos. Eu sei que vocês nunca erraram, mas eu já errei, já tomei decisão errada, já fiz o que não devia, já não fiz o que devia, tá certo? Deus perdoa, claro que perdoa, mas tem coisas que a gente faz no passado que nos acompanham ao longo da nossa vida, dependendo do que fazemos. E o Senhor, Ele vai nos livrar, Ele vai atenuar, mas tem coisas que não dá para resolver assim, na velocidade que a gente quer. Mas por outro lado, no passado nós temos os exemplos de como Deus agiu na nossa vida, os testemunhos daquilo que nós vivemos e que ninguém pode tirar de nós. E isso nos fortalece para olhar para frente, mas o passado nós não podemos mudar, já foi. O futuro, a sabedoria popular disse que a Deus pertence, porque na verdade Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente, Ele é o Deus eterno, amém? Então o Senhor está no futuro, Ele está como que esperando o que nós vamos fazer. Agora, para complicar a sua vida, Deus está no futuro, no presente e no passado. Mas o que Ele nos chama a fazer hoje, este é o dia que o Senhor fez. O que você pode fazer hoje para Deus? Faça hoje. Viva hoje, curta o dia de hoje. Não pensa no dia de amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal, como a gente lê em Mateus capítulo 6, versículo 34. Mas hoje, guarde a palavra do Senhor. Deus cuida da minha vida hoje. Aproveite o dia que o Senhor fez. Amanhã, gente, vocês perceberam como tudo pode mudar de um dia para o outro? Quem diria para a gente em janeiro que algo assim iria acontecer? E eu estava até falando, puxa vida, será que não tinha os profetas para falar? E eu achei, me mandaram um vídeo ontem de uma profeta do Senhor. No ano passado, ela não profetizou tudo o que ia acontecer, mas ela falou que as pessoas tinham que guardar dinheiro e fazer algumas coisas neste ano de 2019, porque para o ano seguinte não seria tão simples assim, ou algo parecido. Ela não sabia o que ela estava falando, mas hoje, olhando o que ela falou, foi tremenda a fala daquela irmã. O Senhor, Ele fala aos nossos corações em situações assim, mais ainda. Então veja, nós precisamos então guardar a sua palavra e não negar o seu nome. Quando é que nós negamos o nome do Senhor Jesus? Quando nós dizemos, Ele esqueceu de mim, Ele não está cuidando de mim, a minha oração não tem poder, Deus não está vendo o que eu estou fazendo, Deus está longe de mim, nós temos que confessar o seu nome. Em nome de Jesus, eu sei que amanhã tudo estará bem pela bênção do Senhor, mas hoje Ele é Senhor da minha vida e a minha dependência está nele. Isso é guardar o nome do Senhor, entre outras maneiras que eu posso pensar, mas dentro desse contexto que eu posso trazer aqui, o Senhor, Ele espera que nós confiemos que Ele é o Deus da provisão.
Se Ele proveu para si cordeiro diante de Abraão, quando Abraão ia sacrificar Isaque, se Ele proveu algo numa situação tão limite e dramática, Ele prover o cuidado para você e para mim, é mais fácil, é mais tranquilo, porque a palavra de Deus diz que Ele vai cuidar de nós quanto ao que comer, quanto ao que vestir e onde morar. Essa é a aplicação correta de Mateus capítulo 6. Ele não vai nos dar todas as coisas, Ele vai nos dar todas essas coisas. Porque tem muitas coisas que a gente acha que precisa e sofre, geme, e ora e jejua, e não faz a menor diferença na nossa vida ter ou não ter. Você está entendendo? O mundo colocou para a gente muitas coisas que a gente precisa ter, e que na verdade eles mesmos sabem que não precisamos ter, mas eles precisam vender para a gente. É um negócio, não é uma necessidade. E o Senhor então, o nome do Senhor, a confiança no nome dEle, ela tem que estar então guardada em nós. Precisamos guardar o que temos para que ninguém tome o nosso galardão, porque o Senhor vem. Já já Ele vem, o Senhor está vindo. O Senhor está vindo tanto no seu socorro, o Senhor está vindo tanto para se manifestar na sua vida, quanto Ele está vindo, porque está chegando o tempo da sua vinda, louvado seja o nome do Senhor. Mas também no versículo 10, é tremendo, do capítulo 3, porque nós vemos o Senhor falando o quê? Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Queridos, a grande tribulação vem, os últimos dias vem, o juízo vem, o princípio das dores, que é o que nós estamos vendo, já está tomando conta do planeta. Apesar de ser obra de homens, apesar de ser obra de governantes, como eu já falei aqui, que governam nas sombras, que governam por trás dos governos que nós estamos vendo, as trevas estão tomando de assalto o mundo gradualmente, lentamente, porque isso é bíblico. O Senhor nos diz que de alguma maneira Ele vai nos guardar da hora da provação que vai vir sobre todo o mundo. Não adianta orar contra a hora da aprovação, porque a hora da aprovação Deus disse que virá. Eu já brinquei aqui que tem um cara, uma vez a gente ouviu essa história, ele estava orando pela conversão de Satanás. Eu falei, puxa, como eu não pensei nisso? Resolvia tudo, né? Se o cara se converte, acabava o problema, né? E tudo mais. Não, Satanás não vai se converter. Não adianta orar contra o anticristo, ele vai vir, ele vai tomar conta. Não adianta orar contra a grande tribulação, ela virá. Por quê? Porque é palavra de Deus que isso vai acontecer. Então a palavra de Deus nos é dada para que nós estejamos preparados para o que vier, e cada um de nós, segundo a nossa convicção doutrinária, vai olhar e vai falar, eu creio que o Senhor vai me livrar desta maneira ou daquela outra maneira, antes, durante, depois, tem várias linhas. O fato é que o Senhor disse que aquele que guarda a palavra da perseverança em Jesus, ele será guardado da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam na terra. E o Senhor então, Ele vai espremer os cidadãos da terra que não receberam a Jesus o Cristo, para que se arrependam, para que entendam que está acontecendo algo incontrolável, inadministrável, e ainda assim o Senhor o tempo todo Ele está esperando arrependimento, é o que Ele fala ao longo do livro de Apocalipse, mesmo na hora mais dramática do juízo, o Senhor ainda está esperando arrependimento. Ele fala, ainda assim não se arrependeram. E é tremendo porque, embora Apocalipse fale do futuro, o Senhor escreveu o livro no passado, porque para Ele já aconteceu. Você está entendendo? Então veja, se nós guardamos a nossa confissão, se nós guardamos a palavra da esperança, Ele vai nos guardar, qualquer que seja a sua expectativa de fé acerca do arrebatamento, em especial você que me assiste de outra denominação, está diretamente ligado à perseverança. Agora veja, eu não creio em salvação por obras, amém? Salvação é pela graça, por meio da fé. Mas a Bíblia, em alguns lugares, ela coloca que o que persevera até o fim é salvo. E se a gente não entender a ordem das coisas, a gente pode achar que então, na última hora, o cara pode perder a perseverança e perde a salvação. Eu sei que tem ministérios que creem em perda da salvação, eu não creio. Eu creio que a salvação é um ato de Deus, é um ato de Jesus na minha vida, eu não mereço. Mas Ele opera em mim, o Espírito Santo me ilumina, tenho revelação dos meus pecados, eu me arrependo deles e eu recebo vida, eu sou feito filho, em nome de Jesus, filho por adoção. Mas veja, quem nasceu de novo,
Quem realmente está em Deus, quando vem vindo a provação, quando vem vindo a hora difícil, persevera até o fim e é salvo destas situações e é salvo eternamente. Quem não nasceu de novo de verdade, ao longo do tempo, quando vem a provação, quando vem a ameaça, quando vem o problema, começa a duvidar, começa a balançar, porque a sua fé não tem raiz. Leia a parábola do semeador, que Jesus ensina em Mateus. Quando tem provação e problema, esse dá para trás, sai de lado, sai do caminho, porque o caminho é estreito, porque a porta é estreita. Então quem passa pela porta estreita, suporta andar pelo caminho estreito. Não tem outra maneira. Então o Senhor, Ele espera que mesmo nessa hora que nós estamos passando, em que muitos estão passando tanta dificuldade, nós acompanhamos muitas histórias, acompanhamos muitas situações, gente passando aperto, e gente passando aperto e dando glória a Deus, e falando, o Senhor é minha confiança. Estas pessoas estão guardando a sua palavra de perseverança neste tempo, porque sabem que o Senhor vai cuidar delas, mesmo que parece que atrasou, mesmo que parece que não tem saída, mesmo que parece que não tem para onde ir, mas eles abrem desta forma a porta do milagre de Deus nas suas vidas, e quando a gente abre a porta do milagre pela fé, o Senhor entra. A coisa mais terrível é ler na igreja de Laodiceia, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Tem muita gente que Jesus está do lado de fora, é crente, mas é o seguinte, para solucionar esse problema, eu sei que o Senhor não pode fazer nada, deixa que eu resolvo. E tem pessoas que fazem isso com Deus. Essas pessoas não guardam a sua palavra da perseverança, essas palavras negam o nome, essas pessoas negam o nome do Senhor. Nós somos chamados a perseverar, somos chamados a guardar esta palavra. E por que Jesus pode falar isso para a gente com tanta ousadia? Porque Ele passou. Em Hebreus capítulo 12, versículos 2 e 3, é um texto muito clássico, daqueles textos áureos da Bíblia. E o autor de Hebreus, ele nos diz assim, versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Por que Jesus pode falar o que Ele falou? Porque Ele passou. Em troca da alegria que estava proposta, Ele suportou a cruz. Em troca da expectativa que Ele sabia de quem Ele era e qual era o destino dele, aquela provação, aquela dificuldade, aquela angústia, aquele horror que Ele passou na cruz, Ele pôde passar por aquilo porque Ele não estava olhando o que Ele estava passando, mas Ele estava olhando o que ia acontecer na sequência. Ele sabia para onde Ele estava indo. Crente que passa dificuldade tem que saber para onde está indo, tem que saber o que Deus está fazendo na tribulação. Às vezes o Senhor livra da tribulação da vida diária, às vezes o Senhor livra na tribulação. Estarei com Ele na dor, estarei com eles na angústia, o livrarei e me glorificarei. O Senhor vai estar conosco nessa situação. Faz parte do cardápio de ser crente, passar por tribulação, por dificuldade, por problemas, e Deus nunca mentiu. Quem mente são os pregadores que falam que isso não vai acontecer, porque isso não é bíblico. Nossa, falei demais essa agora. Mas é verdade. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Jesus, na parábola da tempestade que derruba a casa, Ele falou que a tempestade vem, é quando vier e não se vier. Se fosse assim, vamos fechar todas as igrejas, tem um monte de crente passando dificuldade, então o evangelho está errado. Aquele evangelho está errado, mas o evangelho em que Deus trabalha nesse lugar, Tiago ainda nos fala o quê? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Depois ele diz um pouco mais para frente, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Como é que Deus trabalha na nossa vida? Provação, bênção, alegria, provação, bênção, alegria, perdão de pecados, restauração, restituição, provar onde está o nosso coração, onde está o nosso tesouro. Tem tanto texto
Mas parece que só nesses dias que nós estamos vivendo, as pessoas estão começando a pôr a mão na cabeça e falar, é verdade, nós vamos ter problema nessa vida. E nós não controlamos isso. O que nós controlamos é como nós passamos por esse tempo. Isso é o que você controla, você só controla como você passa. Você só controla qual é a sua experiência, você só controla qual é o seu coração. Você olha para você mesmo, porque Deus sabe qual é o seu e o meu coração. Então, quando Ele permite isso, é que Ele quer nos levar para lugares mais altos e profundos da revelação dEle. E veja, por que Jesus podia agir assim? Porque Ele sabia quem era. Em João 18:36, nós vemos Jesus diante de Pilatos antes de ir para a cruz. E é uma conversa em que aparentemente Pilatos quase que acena para Jesus com a possibilidade de livrá-lo da cruz. Aí Jesus respondeu o seguinte: o meu reino não é deste mundo, aleluia. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Sabe por que agora o reino do Senhor Jesus não era daqui ainda? Porque Ele ainda não tinha completado a obra que Ele completou na cruz do Calvário, sua morte e ressurreição. Mas agora o seu reino já é chegado entre nós. O Evangelho diz que o reino de Deus está em nós. E quando nós avançamos pela fé, quando avançamos pela pregação, quando nós avançamos abençoando pessoas e libertando pessoas, o reino de Deus é chegado. Mas ainda é uma manifestação parcial, porque o reino efetivo de Deus aqui na terra vai ser estabelecido daqui pouco mais de 7 anos, porque precisamos ter o 7 da tribulação, é algum tempo, mais 7 anos, porque depois disso o Senhor Jesus vem e por 1000 anos vai estabelecer o seu reino aqui na terra, e depois o seu reino continua pela eternidade. A Bíblia não tem a revelação clara do que acontece depois, mas o seu reino presencial virá, e Jesus sabe, Jesus creu como homem, que Ele era também, de que Ele ia morrer, Ele ia ser ressuscitado pelo Espírito de ressurreição e vida da parte do Pai. Ele deu a vida para tomar de volta. Ele cria que isso era verdade, e Ele cria que o reino dele seria estabelecido, e tudo isso está se cumprindo, porque Jesus também precisou usar de fé. Ele era Deus feito homem, mas Ele era homem sujeito às mesmas tentações que nós, senão não poderia nos socorrer. Então Ele sabia que o reino dele não era daqui, mas o reino dele viria. Ele sabia quem Ele era, Ele estava focado na eternidade, Ele sabia o que Ele iria passar. Ele já tinha visto muita gente crucificada em Jerusalém, quando Ele caminhava com os discípulos. Mas veja, o nosso reino, então, também não pode ser daqui. Se nós focarmos só no reino humano, construir o meu pequeno império, construir a minha empresa, construir a minha carreira, construir o meu ministério, construir o meu patrimônio. Se nós estamos focados em construções daqui, nós estamos um pouquinho fora de foco. Mas se nós estamos focados em fazer parte dos edificadores do reino de Deus neste lugar, se nós sabemos que nossa pátria está no céu, de onde nós aguardamos o Senhor, se nós entendemos quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui, a pior tribulação que possamos passar nessa vida será leve e momentânea, porque comparada à eternidade, é isso que a pior situação que alguém possa passar neste lugar, terá esta revelação. Mas veja, para fechar, tem uma parte da confissão ou das palavras do Senhor Jesus que nós precisamos guardar, e eu vou fechar com essa. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20, Jesus, aproximando-se, falou-lhes aos discípulos, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aleluia. Quando ele falou com Pilatos, isso não estava estabelecido. Mas depois que ele morreu, ele desceu, ele pegou a chave da morte, a chave do inferno, despojou principados e potestades, subiu ao céu, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Depois que Jesus completou toda a obra, recebeu toda a autoridade sobre tudo e sobre todos. E ele diz então o que? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Indo,
Sabia? A ordem não é o ide. Aqui é gerúndio, indo. Indo, aí vem a ordem, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando eu era garoto, lá em Barbacena, eu só entendia o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu entendi que como eu não tinha sido chamado para ir, eu não precisava pregar o evangelho a toda criatura, nem fazer discípulos, isso era só para missionário. Missionário é que ia. Eu não tinha que ir, porque eu não ia, eu estava em casa, eu estava no bairro, eu estava na cidade, eu estava no lugar que eu estou. Então esta ordem de ide tem uma ênfase legal, tudo bem, não é errado, mas é indo. Porque eu não fui para outro país pregar, mas eu estava indo para a escola, indo para o trabalho, indo para a faculdade, indo para a casa da minha família, indo encontrar meus amigos, em todos os lugares em que eu estou indo, caminhando, enquanto eu estou indo, a ordem para mim e para você é: faça discípulos de todas as nações. Se você está no Brasil, é das nações do Brasil que você tem que fazer discípulo. Se tem gente que vai para as nações, vai fazer de todas as nações. Se nós, como igreja, apoiamos quem está, alguns ministérios em outras nações, nós também estamos apoiando. Mas não é mandar o dinheiro e ficar em casa. Não é orar e ficar em casa. É fazer onde você está. E esta palavra nós temos guardado pouco. Esta palavra tem sido pouco falada, porque tem sido mais falado para você prosperar. E a maior prosperidade que tem é você estar cheio de discípulos, é você estar cheio de pessoas que você levou a Jesus Cristo, pessoas que você ensina a Bíblia, pessoas pelas quais você ora, pessoas pelas quais você se preocupa, pessoas que você se coloca diante de Deus, fala: Senhor. Às vezes a gente encontra umas pessoas, algumas situações, acaba a conversa, a gente vai para casa e fala: Deus, ajuda essa situação tão pesada que essa pessoa está passando. Fazer discípulos diz respeito a você andar junto, você acompanhar a vida. Tem gente fazendo discípulos hoje pela internet, dezenas de pessoas ouvindo, recebendo a palavra. Você pode fazer isso, isso não é ide, isso é fazer discípulos. Ah, Senhor, não dá para eu evangelizar ninguém, não está tendo reunião presencial. Está errado. Deus nunca ficou preso nessa pandemia. Crentes ficaram presos nas suas almas, nas suas maneiras de verem limitações onde não existe. Porque o Senhor nunca disse: tudo bem, façam isso, mas nos últimos dias vai ter um tempo em que vai ser impossível sair de casa, e então vocês estarão liberados até que eu venha. Não há licença profética para esse tempo. O Senhor está falando para mim e para você: fazei discípulos. E o que Ele está dizendo então? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Não foi só sempre no começo? O Senhor Jesus, Ele chegou para a última igreja e falou: porque você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Então aqui, quando chega nesse final, ensinando-os a guardar todas as coisas, é isso que o Senhor vem buscar e vem observar. Ensinamos a guardar, guardamos a palavra de ensinar a guardar, guardamos a palavra de indo fazer discípulos. Jesus, Ele traz uma palavra muito dura acerca de conversão. Ele diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E apareceu uma exegese muito estranha, muito interessante, muito amigável, dentro de algumas igrejas onde eu já congreguei. Então era assim, a igreja, todo mundo crente, todo mundo feliz, todo mundo adorando a Deus. Aí pegava a pessoa assim: olha, se você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador diante dos homens, vem aqui à sua frente e faça a sua declaração. Eu não estou dizendo que isso é errado, eu fiz isso algumas vezes, mas pensando bem o que isso significa, isso é muito confortável. E tem gente que nem assim levanta para confessar diante dos homens, mesmo sendo um ambiente de crente, que todo mundo vai falar: que legal, glória a Deus, vão ficar felizes, emocionados, num ambiente amigável. Confessar Jesus é quando a gente está na roda de conversa, que está todo mundo zombando de Jesus, a gente fala: aqui não,
Desculpa, vocês dão licença, eu vou sair da conversa. Ou vocês mudam o assunto, ou eu saio da conversa. Isso é confessar o nome do Senhor diante dos homens. É ambiente hostil. Não é ambiente amigável, não é no meio de crente. Tem gente que nem no meio de crente confessa, que dirá nessa situação. Então, guardar o nome do Senhor diz respeito a quem eu sou, é em qualquer lugar que eu sou. Todo mundo onde você trabalha sabe que você é crente. Todo mundo onde você estuda sabe da sua fé. As pessoas no bairro, ao redor, na padaria, no restaurante, onde você vai, sabem quem você é. É uma oportunidade de você confessar o nome do Senhor diante das pessoas, porque a utilidade de confessar o nome do Senhor não é dizer que você é crente, mas é você confrontar a pessoa com o poder que há no nome de Jesus. Você pode falar com algumas pessoas, se tiver 3, 4, 5, vão zoar, mas depois quando alguém passar uma dificuldade, vai vir sozinho te procurar. Como é que é aquele negócio de Jesus mesmo? Porque na turma todo mundo zoa, mas quando aperta o calo, se souber que você é uma pessoa de convicção, que você sabe o que você crê, ninguém mais sabe o que crê. A gente vive uma época que é tudo relativo, ninguém sabe, é tudo politicamente correto. Pode ser assim, pode ser lá, está tudo bem, qualquer jeito está certo, no fim está tudo bom. Nós temos que respeitar uns aos outros. Não um crente em Jesus. Se você falar, Jesus pode mudar essa situação, essa pessoa pode rir na tua cara junto com todo mundo. Mas quando sair, passar a situação difícil, é você que ela vai procurar, porque você tem convicção. E porque há poder no nome de Jesus. Muitas vezes nós não cremos no poder do nome de Jesus. Muitas vezes. E eu estou me colocando. É um confronto, é uma luta, é uma oposição, porque o diabo não suporta que se confesse esse nome. O diabo tolera que todo mundo fale Deus. Se você falar de Deus, está tudo bem, porque Deus pode ser qualquer um, é o Deus de todos. Deus, é isso aí, Deus, é Deus, eu tenho Deus no meu coração, eu creio em Deus e está tudo bem. Mas quando nós falamos que o único caminho a Deus o Pai é Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo, aí a coisa vira confronto, porque o nome de Jesus confronta, o nome de Jesus divide, o nome de Jesus ele faz as pessoas se posicionarem, quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. É necessário que os que se santificam ainda mais, os que se sujem ainda mais, e Jesus está avançando com essa espada de 2 gumes da sua palavra, cada vez mais na humanidade, fazendo com que as pessoas se posicionem. É fundamental que você se posicione acerca de Jesus. Você precisa se levantar e você precisa guardar a sua palavra, e você precisa guardar o seu nome. Até quando? Até que Ele venha. Jesus está às portas. Jesus está às portas. Jesus da glória. Eu estudo tanto escatologia há tantos anos, eu nunca fiquei tão impactado com o poder da palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus. Antes você tinha que crer que tinha tido o dilúvio, que Noé tinha construído a arca, que Deus tinha criado Adão e Eva no jardim, que tinha levantado Abraão para trazer Jesus, que Jesus nasceu, viveu, morreu, foi crucificado. Tem gente que, apesar de a gente estar no ano 2020, fala que Jesus é uma fábula, é uma lenda. Tinha que olhar para trás. Hoje você pega a Bíblia e você olha para o lado, e você olha para o outro lado, e tudo que está acontecendo está aqui. Então não precisa de fé de algo que aconteceu lá atrás, precisa de fé para perceber que o que está acontecendo é exatamente o que Deus disse que aconteceria e está acontecendo. Meu querido, minha querida, até que Ele venha, Ele espera que você guarde a sua confissão. Ele espera que você guarde a sua palavra, para que ninguém tome a sua coroa. Por que isso é tão importante para o Senhor Jesus? Porque daqui a pouco os santos vão ter algum tipo de perseguição. Talvez alguns vão perder casas, vão perder carros, vão perder propriedades, vão perder dinheiro, vão perder parentes, vão perder a vida. E tudo que a gente tem aqui no mundo pode ser tirado. Mas Jesus nos fala, guarde, veja que ninguém tome a tua coroa. Porque a nossa coroa nele é eterna. O galardão é o que nós levamos para sempre. E esse deve ser o nosso foco. Que a nossa leve e momentânea tribulação não nos faça perder o foco, perder o norte, perder o rumo. Nós estamos caminhando cada vez mais para estar com o Senhor para sempre. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Você está preparado? Se você não conhece Jesus Cristo, eu quero te convidar a convidá-lo. Abra seu coração, fala,
Jesus, o Haroldo está falando isso tudo, eu não entendi muito bem, algumas coisas aqueceram no meu coração enquanto ele falava. Se o Senhor é verdade, se isso tudo é verdade, Jesus, entra na minha vida, eu quero te conhecer, muda todas as coisas, vem ser meu Senhor. Faça uma oração do seu jeito, das suas palavras, pouco importa, mas seja sincero, diga para Ele que você quer, Ele vai se encarregar de cuidar de você. E Ele vai, de alguma maneira, te dar uma direção. Se você quiser, mande para a gente aqui, nós temos o WhatsApp do Ministério, manda mensagem para a gente. Nós vamos ter o maior prazer em colocar alguém para cuidar da sua vida, alguém para orar com você, alguém para te explicar como é a salvação pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Mas talvez você é alguém aí de Jesus, você é crente em Jesus, você conhece o Senhor, mas essa situação toda que nós estamos vivendo está fazendo você nadar no medo, está fazendo você afundar no medo. E a palavra de Deus, por figura, mostrou quando isso aconteceu, quando os discípulos estavam com Jesus no barco. Jesus estava dormindo e veio a tempestade, e eles ficaram apavorados, eles foram acordar Jesus, e quando Jesus acordou, Ele acalmou a tempestade. Não deixe Jesus dormir no seu coração. O medo é só medo, não é real. O medo, ele é artificial, ele é falso, ele coloca coisas que nunca vão acontecer na sua vida como se fossem reais. Ele coloca coisas cotidianas como se fossem coisas impossíveis de ser vencidas. Deixe o Senhor Jesus se levantar no barco da sua vida e acalmar os medos em nome de Jesus. Convide o Senhor para tirar o medo do seu coração. Creia que Ele é poderoso para tirar o medo do seu coração. E Ele fará isso em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.